Agora, você disse no início que é psicanalista, né? Faz Sim. psicanálise e tem a locadora. Certo. Num meio tempo para cada um. É Agora, a sua profissão é a psicanálise. É a psicanálise. E a locadora é a sua... É uma curtição, vamos dizer assim. É uma curtição de dois casais. É a sua casais. atividade cultural. É, uma atividade cultural também. Vladimir, Mas também eu queria fazer uma pergunta Vladimir. aqui. Oi? É uma continuação, porque você segue curtindo as emoções, os sentimentos. desfrutando Exatamente, desse porque mundo. psicanálise, não gostaria de fazer até um adendo. A psicanálise, na minha opinião, não trata da cuca, ela trata de emoções, tá? Então, eu acho que nós, através do cinema, hoje mesmo estava conversando com uma cliente nossa do vídeo, que é médica também, e ela estava falando exatamente do filme que ela tinha acabado de ver, que eu citei, o Tarkovsky, que mexeu profundamente com a emoção dela, tá? Então, para mim, isso é uma satisfação. Como a Eloneida acabou de caracterizar, é uma continuação do meu trabalho. Meu trabalho, tanto o vídeo quanto o consultório, ficam no mesmo prédio. Então, eu só tenho que pegar o elevador. Eu fico até 1 hora no vídeo e almoço 2 horas, eu entro no consultório e saio às 9 da noite do consultório. Então, a minha vida é essa. E você ia perguntar alguma coisa? Não, eu queria saber se você também tem um cinema lazer, né? Uma Ginger Rogers, um Fred Astaire, que a gente até, de repente, não tem nem oportunidade de ver numa locadora. Eu tenho todos os filmes selados com Fred Astaire. Todos. Com o Ginger Rogers não tenho nenhum, porque não existe. Tá, tem muito, por exemplo, não tem nenhum filme do Truffaut, que é um cineasta que eu admiro profundamente, porque não existe. Sabe? Então a gente tem que ter, a gente só pode ter o que é possível. Não é a locadora que eu gostaria, é aquela que eu posso fazer. Agora, em termos do possível, você pode pegar de olho fechado qualquer título que você só vai ver cinema. Vladimir, uma pergunta. Quando você falou na árvore, nas raízes, né? E agora você está falando em cultura e numa preocupação de você criar uma estrutura de apoio cultural mais elevada, né? E sendo você psiquiatra, isso me leva a uma análise interessante. Quer dizer, a gente está vivendo uma sociedade que está criando um processo de anomia, né? Em que você realmente quebra toda a hierarquia de princípios, valores, certo, errado, moral e imoral. Isso em psicanálise é estudado muito, né? Eu diria hoje, quer dizer, os meios de comunicação em massa, sem nenhuma coerência filosófica, pode estar destruindo as raízes culturais e a hierarquia de valores, né? Isso leva a um processo de desagregação de amigos, de família, de sociedade, né? Que estatisticamente é verdade. Quando a gente pega lá nos Estados Unidos, no início do século você tinha 12% de desquite, né? Hoje você tem mais de 60% de desquite. Mas as pessoas não eram felizes, não. E será que são felizes hoje, Luiz? Olha, eu estive hoje fazendo uma palestra para mulheres, e mulheres de meia idade, e eu dizia, e até quero perguntar ao Vladimir se ele concorda comigo, que havia um mito da felicidade no casamento. Não era felicidade, era conformismo. As pessoas sofriam e choravam sozinhas, e se desencontravam, estavam sós, curtiam a solidão, a rejeição, mas se obstinavam no projeto porque tinham sido ensinadas assim. Mas não eram mais felizes, não. Não, viu? mas Elas eram sofridas também, muito, principalmente as mulheres. Tem uma pesquisa interessante feita na internacional, que era que país era mais feliz. Foi patrocinado por um milionário, e a Itália foi o país considerado mais feliz. Não tinha nenhum princípio, era perguntar na rua quem era mais feliz. Talvez porque então, eles têm uma capacidade de expor muito a emoção, sentimento, não reprimem, etc. né? Eles agora então ficam felizes. Uma coisa é fato, viu, Eloneida? Quando você faz uma análise histórica, antropológica, você descobre que há milênios, há 4,5 milhões de anos, o ser humano era gregário, sempre viveu reunido. E, de repente, você está num processo de desagregação da Rússia, Europa, Estados Unidos, em termos estatísticos, né? Ou seja, o ser humano está vivendo sozinho, não porque seja uma condição natural, mas talvez seja menos conflitante. Olha, Nilson, qual é a sua pergunta, finalmente, para o Vladimir? Não, o que eu estava tentando fechar a pergunta, quer dizer, eu acho uma proposta muito interessante, porque, de repente, você está tentando evitar essa poluição informacional e dar alguma coisa mais coerente, cultural. Eu acho que hoje a gente tem uma poluição muito grande e isso introjeta no inconsciente uma série de comportamentos e atitudes, né? Se você pega Jung, né? Ele trabalha muito esse lado inconsciente social. Então, como psicanalista, quer dizer, aí é que eu venho a imagem da árvore, como é que você vê isso com o trabalho, né, das raízes culturais, o teu videodisco, etc. Eu vejo o lance das raízes o seguinte, o nazismo, quando tomou o poder em janeiro de 1933,
uma das primeiras coisas que ele fez foi queimar os livros em março, abril, diante das principais universidades alemãs. E houve muito repeteco dessa atitude em outros países. É verdade. Então, o que eles estavam ali fazendo? Eles estavam queimando, tentando destruir as raízes, a identidade cultural de uma nação extraordinária que eu tenho uma maior admiração, inclusive. Muito bem. O nazismo, que vinha ali para durar o Reich dos 3.000 anos, a aventura nazista durou uma década, 12 anos, vamos dizer. Então, eu acho que um povo que se separa da sua identidade, das suas tradições, das suas raízes, ele está condenado à morte. Que é o anomia, exatamente o conceito de anomia, né? Que é exatamente o conceito de anomia. Sim. Né? Mas, Vladimir, eu concordo inteiramente com você. Agora eu me pergunto o seguinte: como resgatar isso no indivíduo? Será que só através de filme? Nós estamos tão separados disso. Quer dizer, eu acho que o filme é um caminho também, né, para você levar, quer dizer, um veículo de comunicação, como é a televisão, como é o programa, como é a informação que a gente tem hoje em dia. Agora, é difícil, né? O homem está cada dia que passa mais afastado desse seu passado, né, que é tão forte. Você vê a China, os chineses dão maior valor ao mais velho, né? Aqui a gente quer ver no asilo, sei lá. No Nordeste gente, também, Mônica. No Nordeste dá muito também, valor, mas velho. o Nordeste a gente não traz tanto para cá, né, Lona? Nós estamos vivenciando Rio de Janeiro, São Paulo e algumas capitais, assim, infelizmente, né? Infelizmente. Então, qual seria, né? Como fazer o caminho para isso, né? Olha, eu não tenho fórmulas, eu não sei qual é o caminho. Eu acho que deve haver caminhos no plural. Eu não tenho a pretensão aqui de que a minha proposta vai salvar o mundo ou qualquer coisa parecida. Eu acho que existem caminhos. Você faz a sua parte, né, Vladimir? Eu acho que eu posso ajudar, por exemplo, a resgatar dentro do meu consultório e com a minha proposta de vídeo.